O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, louvado seja Deus pela graça de estarmos celebrando o dia do Senhor. Vamos trazer uma reflexão do nosso irmão biblista, veterano Carlos Mestre, que já vai fazer uma reflexão colocando o texto todo até o final do capítulo 6 aqui do Evangelho de João. Embora no próximo domingo nós vamos retomar esta reflexão. O Carlos Mestre diz assim: nesse discurso do pão da vida, por meio de um conjunto de 7 diálogos, o evangelista explica para os leitores e as leitoras o significado profundo da multiplicação dos pães, como símbolo da Eucaristia. É um diálogo bonito, mas é exigente. O povo fica chocado com as palavras de Jesus, mas Jesus não cede nem muda as exigências. O discurso parece um funil. Na medida em que avança, é cada vez menos gente que sobra para ficar com Jesus. No fim, só sobram os 12. E nem assim pode confiar em todos eles. Quem lê o quarto evangelho superficialmente pode ficar com a impressão de que João repete sempre a mesma coisa. Lendo com mais atenção, percebemos que não se trata de repetição. O quarto evangelho tem um jeito próprio de repetir o mesmo assunto, mas é um nível cada vez mais alto ou mais profundo. Parece uma escada em caracol. Girando, você volta ao mesmo lugar, mas num nível mais alto. Assim é o discurso sobre o pão da vida. É um texto que exige toda uma vida para meditá-lo e aprofundá-lo. Por isso, não se preocupe se você não entender tudo logo. Um texto assim, devemos meditar, devemos rezar, devemos acompanhar e aos poucos compreendendo e colocando em prática na vida. O povo procura Jesus porque quer mais pão. O povo viu o milagre
mas não o entendeu como um sinal de algo mais alto ou mais profundo. Parou na superfície. A fartura de comida. Buscou pão e vida, mas só para o corpo. Para o povo, Jesus fez o que Moisés tinha feito no passado. Deu alimento farto para todos. Indo atrás de Jesus, queria que o passado se repetisse. Mas Jesus pediu que o povo desse um passo. Além do trabalho pelo pão perecível, deveria trabalhar também pelo alimento não perecível. Este novo alimento é que traz vida que dura para sempre. Jesus pede que o povo possa trabalhar pelo verdadeiro pão. O povo pergunta: o que fazer para realizar este trabalho, a obra de Deus? Jesus responde: acreditar naquele que Deus enviou, isto é, crer em Jesus. O povo reage. Então dê-nos um sinal para que a gente possa saber se você é enviado de Deus. Nossos pais comeram o maná que foi dado por Deus, por Moisés. Para eles, Moisés era o grande líder do passado, no qual acreditam. Se Jesus quer que o povo acredite nele, deve fazer um sinal maior que o de Moisés. Jesus responde que o pão dado por Moisés não era o pão verdadeiro, pois não garantiu a vida para ninguém. Todos morreram. O pão verdadeiro de Deus é aquele que vence a morte e traz a vida. Jesus tenta ajudar o povo a se libertar dos esquemas do passado. Para ele, fidelidade ao passado não significa fechar-se nas coisas de antigamente e recusar a renovação. A fidelidade ao passado é aceitar o novo que chega como fruto da semente plantada no passado. O pão verdadeiro é fazer a vontade de Deus. O povo pede: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Pensavam que Jesus estivesse falando de um pão especial. Então Jesus responde claramente: eu sou o pão da vida. Quem comeu o pão do céu é o mesmo que crê em Jesus e aceitar o caminho que ele ensinou, a saber, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Este é o alimento verdadeiro que sustenta a pessoa, dá rumo e traz vida nova. Quem se abre para Deus aceita Jesus e sua proposta. A conversa se torna mais exigente. Agora são os judeus, os líderes do povo, que murmuram: este não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como é que ele pode dizer que desceu do céu? Eles pensam conhecer as coisas de Deus. Na realidade, não é nada disso. Se fossem realmente abertos e fiéis a Deus, sentiriam dentro de si o impulso de Deus atraindo-os para Jesus e reconheceriam que Jesus vem de Deus. Na celebração da Páscoa, os judeus lembravam o pão do deserto. Jesus os ajuda a dar um passo. Quem celebra a Páscoa lembrando só o pão que os pais comeram no passado, vai acabar morrendo como todos eles. O verdadeiro sentido da Páscoa não é lembrar o maná que caiu do céu, mas sim aceitar Jesus como o pão da vida e seguir pelo caminho que ele ensinou. Não é comer carne do Cordeiro Pascal, mas sim comer a carne de Jesus que desceu do céu para a vida do mundo. Carne e sangue, expressão da vida e da doação total. Os judeus reagem. Como esse homem pode dar-nos a sua carne para comer? Eles não entenderam as palavras de Jesus porque tomaram tudo ao pé da letra. É triste, quando a pessoa pega a Bíblia ao pé da letra, então ela não abre a mente, ela fecha. Era perto da Páscoa. Dentro de alguns dias, todos iam comer o Cordeiro Pascal da celebração da noite da Páscoa. Comer a carne de Jesus significava aceitar Jesus como o novo Cordeiro Pascal, cujo sangue os libertaria da escravidão. Por respeito à vida, o Antigo Testamento proibia comer sangue. Sangue era o sinal da vida. Beber o sangue de Jesus significava assimilar a mesma maneira de viver que marcou a vida de Jesus. O que traz vida
não é celebrar o maná passado, mas sim comer este novo pão que é Jesus, a sua carne e o seu sangue. Participando da ceia eucarística, assimilamos a sua vida, a sua doação e entrega. Sem a luz do Espírito, não se entende estas palavras. Aqui termina o discurso de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Muitos discípulos achavam que Jesus estava indo longe demais, que acabava com a celebração da Páscoa, que se colocava no lugar mais central de sua religião. Por isso, muita gente se desligou da comunidade e não ia mais com Jesus. Jesus reagiu dizendo: é o Espírito que dá vida, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Não devem tomar ao pé da letra as coisas que ele diz. Só mesmo com a ajuda do Espírito Santo é possível entender o sentido pleno de tudo o que Jesus falou. No fim, sobraram 12 cestos. Jesus diz a eles: se quiserem, podem ir embora. Jesus não fazia questão de ter muita gente, nem mudava o discurso quando a mensagem não agradava. Jesus falava para revelar o Pai e não para agradar a quem quer que fosse. Poderia permanecer só do que estar acompanhado por pessoas que não se comprometiam com o projeto do Pai. A resposta de Pedro foi bonita: a quem iremos? Só tem palavra de vida eterna. Mesmo sem entender tudo, Pedro aceitou que Jesus era aquele que poderia dar a vida eterna. Apesar de todos os seus limites, Pedro não era como Nicodemos, que queria ver tudo claro, de acordo com as suas próprias ideias. E mesmo assim, entre os 12, havia gente que não aceitava a proposta de Jesus. Celebrar, trazendo presente mais uma vez, a continuação da multiplicação dos pães, é celebrar Jesus presente em nossos corações, Jesus presente no coração, na vida de todo homem e mulher que se coloca à disposição e serve ao próximo. É celebrar a alegria de um Deus que não nos abandona, mas principalmente quer saciar a nossa fome de amor, de justiça, de paz, de felicidade, de vida plena. O